Seja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. É motivo de grande prazer, alegria, estar mais um domingo na presença do Senhor, com a oportunidade de estar lecionando nesta manhã. Mais um trimestre, mais uma lição, mais um momento para retermos o que Deus tem para nos apresentar no contexto da sua palavra. Antes de entrarmos na lição de número 4, que nós estaremos expondo nessa manhã e estudando ela, eu quero lembrar os irmãos que eu trouxe os meus livros. Os irmãos que não adquiriram e quiserem adquirir, eu hoje estou aqui só com dois títulos. Este que é bem conhecido, Fundamentos Escatológicos de Daniel, que até trata assuntos desta lição, está hoje até por promoção, E o Teologia Bíblica do Antigo Testamento também está em promoção hoje. Os irmãos que quiserem adquirir depois, no final da escola, pode procurar a minha esposa, ela estará ali apresentando. Vamos então tratar da lição desta manhã. Quando nós falamos de arrebatamento, e nós falamos também do estudo do Apocalipse, nós estamos, como falou o pastor Enoque, entrando na área do escatom, a escatologia, que muito é semelhante em alguns aspectos com a proposta de dois termos muito utilizados no contexto da teologia do Antigo Testamento, e também até no contexto sociopolítico hebraico, que é o apocalipticismo, que na verdade ele torna-se um gênero literário, mas com contexto sociopolítico. Muitas pessoas pensam até que o apocalipticismo seria um gênero interpretativo. Não, ele é um gênero com contexto de uma cosmovisão sociopolítico, que compreende-se que quando algum fato cataclísmico está para acontecer em Israel, então é um prenúncio de um apocalipticismo. E temos também o outro termo, muito utilizado na teologia bíblica, que é a apocalíptica, que aí temos a apocalíptica judaica e a apocalíptica neotestamentária. E a apocalíptica é um gênero literário que trata, num certo aspecto sociocultural e teológico, assuntos relacionados aos tempos finais, os acontecimentos finais. Dentro dessa proposta, nós temos que observar que na Bíblia Sagrada, no cânon sagrado, nós temos uma expressão, que é a expressão que eu mais considero apropriada para estudarmos e para refletirmos e até para vivenciarmos o Apocalipse e todos os assuntos relacionados aos tempos finais. E é uma expressão até que está um pouco desgastada nos últimos tempos, porque parece que houve um esfriamento dela, que é o termo eupida, que é um termo utilizado para esperança, mas falava ontem até com o pastor Enoque que eu prefiro utilizar um outro termo, que é o termo que era utilizado pela igreja primitiva, que é justamente o termo perimene eferná, que seria justamente o quê? Aquela esperança fervorosa, o fervorosamente, esperar fervorosamente. Esse verbo esperar fervorosamente, ele está hoje um pouco, quem sabe, escasso, porque existe, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, uma certa influência, e é uma influência até que causa alguns danos, de uma observação exacerbada de teorias escatológicas, ao invés de concentrarmos no que o cânon das Escrituras Sagradas fala, adverte sobre os últimos dias. E essas teorias, muitas das vezes, nós ficamos muito presos nela, e esquecemos do princípio mater, que é essa expressão aí, perimene efarnatá, ou seja, esperar com fervor, fervorosamente.
Ou até podemos também utilizar, como alguns teólogos e exegetas usam, o perimenete ekton proteron, que seria esperar de antemão. E esse esperar de antemão também é um esperar vigilante, é um esperar pronto, é um esperar atento, né? E esse era o sentimento que vogava dentro do contexto da vida de esperança, da vida de sentimento de aguardar, de ter um momento muito próximo para que viviam os discípulos. E nós vemos que na despedida de Jesus, nas últimas palavras dele, registradas por Lucas em Atos capítulo 1, do versículo 6 até o 8, a grande ansiedade, a grande expectativa, o grande tônica ali daquele diálogo final é: Senhor, quando é que tu vai restaurar a Israel? Quando é que vai se cumprir? E aí Jesus: não, vocês não vão ficar preocupados com tempos e épocas em que eu hei de cumprir o meu projeto, o meu plano, o meu propósito, parafraseando aqui, mas estejam atentos sim em cumprir o ID, em ser testemunhas, em cumprir a missão, em cumprir a responsabilidade que eu vos tenho delegado. Mas já havia ali então, nós vemos, em toda a igreja primitiva, uma ansiedade, um sentimento: é agora, está próximo, ele partiu, ascendeu aos céus, mas quem sabe semana que vem é a hora, ou quem sabe mês que vem é a hora. E a igreja veio no caminhar, na trajetória, no transitar da sua história, tendo essa expectativa fervorosa, mas com os passares dos anos, e com o crescimento da exploração das teorias escatológicas, começou-se a haver uma alternação nessa esperança fervorosa. Uns esperam, outros não é para hoje, é para amanhã. Então há, quem sabe ali, uma alternância até que prejudica o verdadeiro sentido, a verdadeira tônica é que estar preparado para hoje, é que estar pronto, é que ter essa expectativa, nutrir essa expectativa. E aí, para nós termos um pouquinho o entendimento do que vem a ser, ou do que está defendendo cada uma das correntes, nós temos o arrebatamento parcial, que vai defender, por exemplo, que uma certa parte da igreja vai e a outra fica, não é? Uma parte vai, a outra fica. E aí, aquele irmão ou irmã, ou membro da igreja, que ainda não tem vamos assim, uma vivência de mergulhar nas escrituras sagradas, lê isso na rede social, ouve, ele fica confundido. Em vez de abrir a mente dele e nutrir nele a expectativa, ele fica: não, qual é o grupo que eu estou? Não é? Então é uma possibilidade, e ele começa a criar conjecturas. E depois nós vamos ter também o arrebatamento, vamos ter as outras três principais correntes, que seriam, primeiro, vamos colocar aqui as que são contra a proposta defendida pelo nosso contexto assembleano, ou até o contexto pentecostal. Nós temos o mesotribulacionismo, ou mid-tribulacionismo, como alguns defendem, que ele vai dizer que a igreja passa pelo período da tribulação, os 3 primeiros anos e meio, e no intervalo entre tribulação e grande tribulação, ou seja, naquele intervalo da quebra do concerto, do falso concerto que o anticristo faz com Israel, a igreja é arrebatada. Então ela é livrada do período da assolação, mas passa pela tribulação. E depois nós temos o pós-tribulacionismo, que esse ainda é pior um pouquinho, porque ele aniquila o arrebatamento. Arrebatamento para ele não existe, existe só a segunda vinda.
E a igreja passa pela tribulação. Aí ele vai aplicar até alguns, vamos dizer assim, gramáticos, né, e alguns dramaturgos ali do grego vão forçar um pouco a preposição ek, não é? E vão dizer, não, a preposição ek diz que é de dentro, então é de dentro, então quer dizer que eu vou passar por dentro, vou estar ali, ele vai me guardar dessa tribulação, mas não vai me tirar dela. Só que também a preposição ek me dá um outro sentido que é para fora. Então, nessa questão, eles interpretam o que é de dentro, e aí consideram, a igreja passa pela tribulação. Depois que passar pela toda a contingência da tribulação dos 7 anos, no final, então o Senhor vem, a segunda vinda, leva a sua igreja até os céus e volta novamente. Pouco até, vamos assim, controverso essa posição. E aí nós temos uma posição, irmãos, que eu não quero aqui estar puxando a sardinha, né? Uma expressão mais, vamos assim, coloquial para o nosso lado, mas que é a expressão bíblica, é a expressão canônica, é a expressão mais adequada ao texto bíblico, que é a expressão que nós devemos seguir. Por quê? Porque nós somos pentecostais, defendemos uma teologia canônica e somos arminianos. E aí então, como isso, defendemos o pré-tribulacionismo. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada. Arrebatada antes da tribulação. Por quê? Porque a crucificação de Cristo não foi em vão. E porque Ele não nos salvou para passarmos pela ira, mas Ele nos salvou para nos resgatar da ira. Então esse termo ira, que é um termo também utilizado para o período de tribulação, que é um período também direcionado para Israel como juízo divino, não pertence a nós. Por quê? Porque somos igreja, somos o povo adquirido, o povo resgatado, e o Senhor não te resgatou, pastor Itamar, para a tribulação, Ele te resgatou para encontrar o Senhor nos ares. Então, dentro dessa proposta, é que nós devemos estar nos enquadrando, nos adequando, porque é a proposta mais adequada dentro do cânon sagrado. E aí, nós, assembleianos, lá dos momentos, vamos dizer assim, das raízes da Assembleia de Deus, do início da trajetória do pentecostalismo do Brasil, não é? O pastor Isaías está aí, vai se lembrar do que eu vou falar agora. Nós fomos doutrinados, não com uma corrente escatológica, mas com um sistema interpretativo. E o meu tio-avô, quem sabe foi até o precursor, porque ele ensinava até com mapinha do dispensacionalismo feito em pano. Feito em pano, e o pastor Enoque deve se lembrar que lá no IBAD ainda deve ter, ou tinha, um feito em pano, onde estava ali todo o mapa cronológico da dispensação. E aí nós tínhamos uma Bíblia, pastor Isaías, né? Que era a Bíblia que quem tinha tudo, né? A Bíblia de Scofield. A Bíblia de Scofield é a descoberta. E nós seguíamos a Bíblia de Scofield. Por quê? Porque éramos doutrinados pelo dispensacionalismo, que foi promovido ou criado por John Nelson Darby em 1833 a 1835. Ele cria esse sistema interpretativo, dizendo que, e defendendo, que existe uma distinção entre Israel e a igreja. Israel, a nação eleita, a geração, o povo que foi eleito, o povo da promessa. E a igreja,
aqueles que vieram ao encontro, aqueles que disseram: eis-me aqui, não é? Se apresentaram e foram os salvos, os resgatados, os comprados, aqueles que pertencem ao caminhar da soteria, da salvação. Agora, temos que entender que o dispensacionalismo trabalha com a dispensa, que é o termo aplicado para a economia do tempo. E aí trabalha com uma cronologia de dispensações, que são etapas, períodos, né? Aions, períodos de tempo. E esse tempo, dentro do aspecto kairos, o tempo de Deus para cumprir cada uma das dispensações. E dentro desse contexto, nós estaríamos agora na dispensação da graça, e temos uma última dispensação para entrar, que é a dispensação do reino de Deus, que aí seria o quiliasta, o milênio. Então, o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo são filhos do dispensacionalismo. E nós fomos doutrinados a isso, só que com o transitar da nossa história, nós hoje estamos multifacetados, perdidos, quem sabe, numa multidão de teorias que surgem a cada dia e não acrescentam. Por que não acrescentam? Porque até falava ontem com o pastor Enoque que não é o principal, não é a teoria, o principal é a Bíblia. E a Bíblia é o fundamento da teoria. E a Bíblia que é a base propulsora de uma teoria. Se a teoria ou a teologia, tanto sistemática como bíblica, não tiver embasado na Bíblia, ela não é uma teologia, ela é uma ideologia, ela é um pressuposto. E nós não trabalhamos com pressupostos, nós trabalhamos sim com fundamentos, e esses bíblicos. É essa a posição da escatologia bíblica. E dentro dessa escatologia bíblica, aí nós vamos ter, eu não tenho tempo aqui para explanar hoje, porque o tempo é curto, nós vamos ter a escatologia atualizada, né? Nós vamos ter a escatologia concretizada do Dirk Multiman, na teologia da esperança. Nós vamos ter também outros que vão defender uma nova proposta da escatologia, como o White, não é? Que está propondo uma nova percepção, aplicação da escatologia. Mas nós temos, e eu falava isso com um aluno ontem, é que estudar escatologia de uma forma um pouco mais canônica, mais bíblica. E eu acredito, e o pastor Enoque está aqui, sabe disto, que para compreender o Apocalipse, não é só o Apocalipse, não, você tem que utilizar a escatologia judaica, se reportar a Daniel, Zacarias, que é o pequeno Apocalipse, não é? Se reportar a Joel, Sofonias, Ezequiel, que estudamos anteriormente, que são livros canônicos do Antigo Testamento, que tem um teor e fazem parte do grupo da apocalíptica judaica. Então, dentro desse contexto, é que ontem eu falava, olha, para compreender o Apocalipse e compreender a escatologia bíblica, o que está faltando hoje é uma leitura sistemática, explorativa e até, vamos assim, não crítica de criticar, mas crítica de extrair, fazer uma anamnese, uma autoanálise no texto, dentro do seu próprio contexto, da sua própria vida, para a compreensão estricta do que quer falar o texto, e na compreensão estricta, usando aí os termos que são os termos chaves no grego para o Novo Testamento e no hebraico para o Antigo Testamento. Tendo essa compreensão, você vai conhecer o Apocalipse. O Apocalipse vai se tornar um livro descomplicado. O Apocalipse vai tornar-se um livro fácil. E principalmente o Apocalipse, eu não considero um livro de terror, mas um livro de
edificação espiritual, um livro em que nos firma na fé cristã, que nos adverte, que nos traz a realidade de que somos um corpo de Cristo, preparado para estar com Cristo, para viver com Ele, e para passar toda uma trajetória histórica, vendo ali que terá momentos, como venham os momentos da tribulação, a partir do Apocalipse 6 até o Apocalipse 19, mas nesses momentos, nós já teremos sido arrebatados, já estaremos nas bodas do Cordeiro, né? Já temos passado também pelo tribunal de Cristo, e estamos nas bodas do Cordeiro, aguardando só o momento para a segunda fase, porque nós temos duas fases da vinda de Cristo, que aí a primeira o arrebatamento, o harpazô, e eu considero até esse termo harpazô, para arrebatamento, eu vou falar dele daqui a pouquinho, mas um termo que eu considero também muito apropriado para arrebatamento, é o termo matitene, mudança de localização, porque nós vamos mudar de uma localização, nós estamos na terra, mas vamos mudar para os ares, para o céu. Então, dentro desse contexto, o Apocalipse fica fácil de se compreender, o Apocalipse fica fácil de nós termos um entendimento. E aí vamos agora para a lição dessa manhã. Foi apenas um período de introdução, agora vamos para a lição. Então a lição fala de ressurreição, não é? 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 até o 17, fala de que a grande expectativa e preocupação, a tônica que havia na igreja de Tessalônica: meu parente morreu, nunca mais vou ver, ele não vai participar então dessa vinda, desse arrebatamento, o que vai acontecer? Então não existe mais uma oportunidade, separou total. Aí Paulo vem com o ensino: os mortos em Cristo, aqueles que morreram, ressuscitarão primeiro. E aí, essa posição e essa expressão também está lá, para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 15, 42 até o 45, mas em Corinto ele usa, não trombeta de Deus, ele usa a última trombeta, e aí eu paro um pouquinho aqui nessa última trombeta, porque tem algumas pessoas, que eu já dei muito seminário de escatologia, as pessoas perguntam assim: a última trombeta é a trombeta lá, do contexto da grande tribulação, dos selos, trombetas e cálices da ira do Senhor? Não, temos que entender que trombeta era um instrumento que no original hebraico, shofar, era utilizado o quê? Para convocar o povo, soldados, para estarem alerta, para marcharem para a guerra. Então é a última trombeta, para convocar o exército de Deus, para marchar, não para ir para a guerra, mas para ir para os ares. O rei, o general, pastor Isaías, vai dar a última suada. Essa suada agora eu não estou te convocando para a guerra, essa suada agora eu não estou te convocando para marchar, mas a suada eu estou te convocando para te mudar de localização, matitene, te mudar de localização, te levar para os ares. Aí vem o termo harpazô, arrebatamento, que aí, esse termo harpazô, ele tem um sentido que uma puxada, uma retirada abrupta. E aí vem o grande mistério, né? O romper da esfera física, porque imagine agora, já parou para imaginar? Todos os povos, línguas, tribos e nações, ao mesmo tempo, soou a trombeta, são puxados para cima. Aqui, 9 horas, lá no outro país, vamos colocar aí no continente africano, quem sabe,
2 horas da tarde, 3 horas. Na Europa, outro horário, outro fuso horário, mas o horário que a trombeta soar, dependente do fuso horário, todos. Rompe a esfera física. Rompe a esfera física. Rompe até a esfera do peso. Do peso. E o mais importante, eu vou entrar um pouquinho na outra lição, o professor da próxima lição me perdoe, é que aí quando está lá nos ares, pastor Itamar, esse corpo físico, matéria, soma, vai revestir-se pneumáticos, o corpo espiritual, pneumaticon. E aí, é que o mais significativo é essa parte aqui, pastor Enoque. Por quê? Porque nós vamos ficar suspensos nos ares, né? Olha aí o romper da esfera física. Olha aí a dimensão do que vai acontecer. Fica suspenso nos ares. Para quê? Para ocorrer o metamorfeu, a metamorfose, a mudança. O corpo soma, corruptível, carne, matéria, se revestindo do corpo espiritual, o corpo da incorruptibilidade, o corpo da glória, o corpo celeste. Aí alguém pergunta assim, mas esse corpo perde formato físico? Não, necessariamente não, ele vai continuar tendo um formato, só que ele é espiritual. Ele é um corpo preparado para a espiritualidade total, né? Ter um corpo espiritual, o corpo celeste. O corpo material é um corpo somático, né? Nervos, veias, músculos, ossos, carne, toda estrutura biológica. Mas o corpo espiritual, a estrutura é espiritual, então é um corpo preparado para ser o quê? Um corpo celeste. Como é o dos anjos, porque igual os anjos seremos. E até porque o seu corpo é glorificado, porque está entrando num local que é o local da glória. Né? O Salmo 24, abri os portais eternos e deixai entrar o Rei da Glória. Então nós vamos entrar lá onde estão os portais eternos, aonde está a total incandência da doxa, a glória manifestada, porque a própria glória manifestada vai estar lá, que é o Cristo. E vai também estar a Shekinah, mas a Shekinah não é glória, não. A Shekinah é uma expressão de uma nuvem, a nuvem que estará ali, da presença, a da teofania, a presença manifestada agora. Então nós temos que entender que essa é a nossa trajetória, esse é o nosso transitar futuro, que está sendo hoje estudado e o que a Bíblia nos ensina, e o que nos aguarda, o arrebatamento da igreja. E este arrebatamento, nós defendemos que é iminente, é uma iminência. Por quê? Porque não tem uma data marcada. E aí vem o erro que eu e o pastor Enoque conversávamos ontem, e até sexta-feira o pastor Enoque muito bem falou lá na rádio Paz. Porque muitas dispensações, e aí eu entro um pouquinho, não para criticar o dispensacionalismo, mas que alguns teólogos dispensacionalistas, numa hora de fazer uma contabilidade das dispensações, até chegaram a ter um momento de dizer, é esta data, na minha contabilidade a data é esta, e muitos entraram nesse caminho, e eu até vou falar abaixo aqui, porque teve uma mulher, grande pregadora, que muitos de nós comprávamos, quem sabe até os livros dela. Eu não comprei nenhum, graças a Deus nunca comprei nenhum livro dela, ouvi só uma vez um sermão dela, que ela se perdeu no caminhar da sua carreira, porque falou, 2000 chegará,
2000 não passará. Nós estamos em 2022. Então, não podemos dar data, por quê? Porque é iminente. Não tem uma especificação, é hoje, olha, se prepara porque é agora. Não, pode ser agora, mas pode ser amanhã, mas pode ser depois, mas o certo é, esteja pronto, esteja guardando, esteja guardado, guarda, que nem disse Paulo, eu sou sendo entregue em libação, né? Mas eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então guarda essa fé, e tem essa convicção, por quê? Porque quando Ele vir, Ele te entregará a coroa da justiça, a coroa da vitória, a coroa da glória, a coroa incorruptível, não é? Não estejamos preocupados com as datas. Olha o que Jesus disse, não preocupe-se com tempo e época, preocupe-se, eu vou parafrasear agora, preocupe-se em santificar-se, preocupe-se em separar-se, o termo hagios, separação, separar da cosmovisão ou do sistema que opera no mundo, e reservar-se para Cristo, preparando-se como a noiva que se prepara para o seu noivo, e que está com o candeeiro aceso, o óleo não está faltando no seu candeeiro, está aceso, por quê? Porque quando o noivo vir, vai lhe encontrar alerta, pronta, preparada, vem minha noiva. Mas agora também temos que compreender que esta iminência, hoje alguns também estão esfriando, e não tem mais essa expectativa dessa iminência. E aí eu entro agora numa situação que ocorre nas redes sociais hoje, de uma confusão teológica. A primeira fase, o arrebatamento, não tem sinais. Os sinais estão se cumprindo. Não, sinais que estão se cumprindo, registrados em Mateus 24, 25. Registrados também em 1 Pedro 3,10. Registrados também por Paulo em 1 e 2 Tessalonicenses, e por João a partir de Apocalipse 6, pertencem ao período da tribulação e são reservados para Israel. Os sinais da segunda vinda. A segunda vinda sim, tem sinais. Mas a primeira vinda, o arrebatamento, tem cumprimento das profecias, que é diferente dos sinais. As profecias estão se cumprindo, então está próximo ao arrebatamento, mas os sinais não. Os sinais é para a segunda vinda. E é interessante, para me encaminhar à conclusão, que está quase no horário, que a ressurreição tem dois grupos da ressurreição também. E Daniel falou isso, a ressurreição para a vida, que é a ressurreição dos salvos em Cristo, a igreja, não é? A ressurreição dos que morreram em Cristo. E alguém me perguntava ontem, os santos do Antigo Testamento vão ressuscitar em que momento dessa ressurreição? Junto com a igreja, irmãos. Mas como isso? Eles não são do tempo da salvação, mas alcançaram a salvação pela fé. E eles ressuscitarão junto com a igreja. E nesse grupo ainda da ressurreição para a vida, tem aqueles que ressuscitarão no final da grande tribulação, que foram aqueles que os mártires que morreram, quem sabe morte cruéis, que não podemos imaginar como serão, mas morreram pela convicção de que cumpriu-se o que os profetas anunciavam, e agora nós cremos no Messias, e até se tornarão os missionários do período da grande tribulação, anunciarão o evangelho. E aí esse é o evangelho do reino, não é, pastor? Esse é o evangelho do reino. O evangelho do reino, de Mateus 24, pregado justamente no período da grande tribulação pelos judeus. E aí esses ressuscitarão também no final da grande tribulação, ainda dentro do grupo da ressurreição para a vida.
E aí depois temos Apocalipse 20, a segunda ressurreição, a ressurreição para a vergonha eterna, a ressurreição para a condenação, onde os ímpios ressuscitarão para ir ao julgamento do trono branco, receber a sentença e depois serem lançados no Geema, não no inferno. Por que no inferno não? Olha o que está escrito em Apocalipse 20. A morte foi lançada lá também. Por quê? Porque ela não existe mais. Acabou o estado da morte. E o inferno também vai ser lançado no lago, no Geema. Sim, por quê? Porque o inferno é o Hades. Nesse sentido, na tônica ali do Apocalipse 20, o inferno é o estado do Hades, então não tem mais por que existir, também é lançado. Aonde? No Geema, o lago de fogo ardente, aonde já se encontra anticristo, falso profeta, não é? E se encontra o dragão, que vai ser lançado depois da batalha do Armagedon, quando Cristo vem com a igreja, na batalha do Armagedon, Cristo vem com a igreja, aí Zacarias 14, pisa a planta dos pés, no Monte das Oliveiras, e abre-se o vale de Hazael, lá na região do Vale do Meguido. E aí eu vou encerrar com essas duas divisões aqui. Na primeira, nós vamos ao encontro dele nos ares. Na segunda, vem um cavaleiro, assentado em um cavalo branco. Na sua cabeça tem diademas, os seus olhos como chamas de fogo, as suas vestes como linho puro, cintilante, da sua boca sai uma espada, na sacocha, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, atrás dele, um exército, que exército? Olha o exército aí, vestido todos de branco, marchando nos ares, e juntos com ele, descendo no Monte das Oliveiras. Olha aí, nós não participamos da ascensão, pastor Enoque, mas vamos participar quando ele descer novamente lá no Monte das Oliveiras, e vamos ver o maior fenômeno cataclísmico, que vai ser a abertura do Vale de Azael, cumprimento da profecia de Joel, e aí ocorre a batalha do Armagedon, lá na região do Meguido, e nós estaremos ali, não para guerrear, mas para assistir a vitória dele, o general dos generais, o rei dos reis, sobre o anticristo e o falso profeta, e entrarmos junto com ele, no milênio, o reino de Deus, e reinaremos com ele, e ele reinará conosco. Não se preocupe se vai ser 1000 anos, mas se preocupe que vai ser a eternidade, porque quando acabar o reinar aqui na terra, nós continuaremos reinando na Jerusalém celestial, e eu encerro a lição neste momento. Vamos ficar em pé nesse momento, meus amados irmãos. Glória a Deus. Vamos orar. A expectativa tem que estar ardente. Ele vai voltar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Bondoso e eterno Pai, nós aguardamos o soar da trombeta de Deus, quando irá soar a tua trombeta para convocar o teu povo, o povo que compraste com teu sangue vertido na cruz do Calvário, para ir ao encontro de ti nos ares, e estar contigo presentemente.
em um momento de uma manifestação tua nos ares, e nós irmos ao encontro de ti nos ares, e ali termos o corpo transformado em um corpo incorruptível, um corpo de glória, a morte vencida, e nós entrando na eternidade para a glória eterna, para o cumprimento da tua promessa e da tua palavra, igreja. Conserva-nos fiéis, conserva-nos preparados, nutre em nossos corações a expectativa do arrebatamento. É o que nós te pedimos hoje e eternamente, amém. Eu quero até agradecer também, esqueci de falar, a presença de um aluno meu que esteve aqui hoje, veio lá da Serra Azul, o Charles Guimarães. Deus abençoe. Glória a Jesus. Maravilha. Meus irmãos, podeis sentar? Enquanto a gente parte aqui para os finalmente, eu quero louvar a Deus por essa ministração. Pastor Danilo, mestre. Aqui nós temos vários mestres, né, irmão? É difícil, né? Que a gente, na hora que a gente pensa que não tem jeito de melhorar, vem um e ainda melhora um pouco mais, né? Aí quando eu penso, não, agora não tem jeito de melhorar mais. Aí na próxima aula, Bispo Oídos Rodrigues, Bispo do Carmo, olha lá. Bispo Rodrigues, né? Quase que eu falo alguém da Universal aqui, imagina. Bispo Rodrigues, onde eu vi isso, meu Jesus? Ainda bem que o nosso bispo não está aqui, né? Senão eu estava lascado. Agora se ele estiver vendo pela internet, meu irmão, meu pescoço já era, né? Ainda bem que ele está lá em Mineiros hoje, fazendo um trabalho lá com o pastor, que acho que é aniversário dele, e vamos orar para que ele não esteja assistindo. Vamos pedir a Deus. Aliás, não, eu fiquei sabendo que nós perdemos a transmissão da escola dominical no meio, por causa de um problema no modem. Então, graças a Deus, irmãos, ele não está me vendo, o nosso Bispo Oídos não está nos vendo, né? Porque eu chamei de Bispo Rodrigues, só coisa do inimigo para fazer um negócio desse com a minha mente. Glória a Deus. Então, irmãos, na próxima aula, a realidade da grande tribulação, e eu acho que você merece saber sobre essa realidade da grande tribulação, né? Tem muita gente achando, né, pastor Aristides, que nós vamos passar pela grande tribulação. Então, na próxima aula, nós vamos ver a realidade da grande tribulação. Está ali do lado. Irmãos, o livro do pastor Danilo está à disposição dos irmãos ali fora, para serem, se os irmãos quiserem comprar e aproveitar para ele autografar, né? Eu tenho uma notícia muito ruim para dar para os irmãos. Não teve jeito de nós fazermos o sorteio, exatamente porque a internet deu pau aí no modem, e nós não conseguimos fazer o sorteio. Então, o sorteio vai ser no próximo domingo. Eu quero convidar o pastor Enoque, só dar os avisos, aí depois só volta para a gente fazer o final, só para o coral acabar de chegar, pode ser? Que aí, enquanto isso, o coral acaba de chegar, você pode usar esse microfone. Que bom, meus amados, tivemos uma boa aula. Este é um assunto que é para nós a igreja do Senhor, conquanto haja, como nós ouvimos o pastor Danilo Lemos falar, dizendo algumas, eu diria, opiniões e teorias confrontantes ou conflitantes, nós temos que marcar posicionamento quanto a isso, né? Essa esperança da igreja, a Macaria Elpida, a esperança da igreja, a bendita esperança da igreja. E em função da natureza do arrebatamento e o modo como ele acontecerá, nós devemos estar prontos, porque ele será iminente, repentino, inesperado. Iminente no sentido que pode acontecer a qualquer momento. Então não vamos ficar muito focados. É claro que os sinais também nos deixam alertos, mas os sinais é mais para, diz respeito mais à segunda vinda do que necessariamente o arrebatamento. Para nós, a igreja, o que se exige é que sejamos prontos. Prontos. Ele pode acontecer hoje. Se não acontecer hoje, nós vamos continuar trabalhando e vivendo como se não viesse nunca. Mas vamos aguardar para hoje. Jesus está chegando, Jesus está voltando, e como noiva nós oramos, Maranatá, Maranatá,
Ora vem, Senhor Jesus. Pois bem, hoje à noite, nossos pastores já estarão conosco, teremos aqui o nosso grande culto, abençoado culto, de celebração ao nome do Senhor, proclamação do Evangelho salvífico, da graça de Deus, e já foi anunciado aí que no próximo domingo, a nossa quinta lição será ministrada pelo nosso presidente, bispo José do Carmo, e à noite, certamente não, é fato que será passado a agenda e os avisos, os trabalhos da igreja para os demais dias da semana. Quero pedir em tempo que os irmãos prestigiem o pastor Danilo, um homem dedicado. Eu conheço bem como a sua esposa, a irmã Serlei, já há muitos anos. Irmã Serlei foi secretária ali do IBAD, no período que a gente trabalhou com o pastor Colenda, e ele é sobrinho do pastor Colenda, João Colenda Lemos, que eu estava falando ontem pelo WhatsApp com o pastor Mark Lemos, que está escrevendo a biografia deles, né, do casal Colenda, missionária Ruth Doris Lemos e o pastor João Colenda Lemos, que fizeram um trabalho que só nesse país, que sua eternidade vai revelar a dimensão e alcance do trabalho que eles realizaram aqui, quando vieram da América do Norte, para fundar em Pindamonhangaba, que não sei se por ironia ou destino, ou sei lá, significa fábrica de anzóis. Fundou em 1956, 57, o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Brasil, onde eu me formei, pastor Danilo se formou, onde o pastor Colenda foi diretor, missionária Rita Augusta também foi aluna lá, eu lembro daquela época, e centenas e centenas de missionários e pastores, eu poderia citar aqui nomes de que estão na África, pastores hoje em Joanesburgo, pastores hoje na Europa, pastores hoje por esse Brasil afora, foram formados naquela escola de profetas. Só a eternidade vai revelar o alcance e a importância do trabalho deles. Obrigado, pastor Danilo, pela aula. Então vamos prestigiá-lo, ou prestigiar seu trabalho e ajudá-lo a continuar no seu ministério, adquirindo os seus livros. Pastor Itamar, então é contigo. Voltemos aqui logo mais às 19 horas para o nosso culto de proclamação, celebração e proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha. Eu quero só comunicar aos jovens aqui do coral, jovens e adolescentes, que eu acabei de receber uma chave aqui. Essa chave é uma chave de um freezer que está lá no lugar que vocês ensaiam, cheio de sorvete, picolé e etc. Dos sorvetes goianos, viu? Além, é claro, daquele pão de queijo que já deve estar quentinho esperando vocês lá para ensaiar. Ah, muito bem. Pastor Enoque disse que eu anunciei aqui os picolé e esqueci a cantina. A cantina está funcionando, né? Então você que quer almoçar hoje, aproveite a cantina que está muito boa. Acho que, não sei se tem o banner lá da cantina, se tiver, eu pedi para colocar o banner, irmão, não eu de perfil, que de perfil eu não sou bonito. Os irmãos gostam de pôr eu de perfil, é triste. Então, Marcelo, sorvete goiano, Deus te abençoe mais uma vez. Viu? E o seu prêmio vai ficar próximo domingo, viu? Que nós vamos sortear. Vamos lá, cardápio do domingo de hoje: arroz branco, costelinha de porco ao molho barbecue. Meu Deus, o que é isso? Barbecue, lombo assado com abacaxi, filé de frango com mussarela e pimentão, rondinelli, 4 queijos, feijão tropeiro, milho refogado, banana frita, salada mista. Para que afogar o milho, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Dá pronto? Já pode cantar? O grande coral, louvando ao Senhor. Então está com vocês. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos que estão ligados nas redes sociais. E com a música do coral, a gente dá por encerrado. Mas eu gostaria que você ouvisse a canção do Happy Day aí com o grande coral. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos, a gente bater palma, a gente... É uma música muito animada, muito jovial. O
Os jovens, essa música a gente cantou tem quase um mês. Então eu queria convidar a igreja para cantar junto com a gente. Happy day, when Jesus walks, when Jesus walks.